Nós vamos adiantar, nós vamos adiantar uma parte do nosso estudo. Nós estamos no parágrafo 25, lá do capítulo 2, e a gente viu aquela primeira frase anteriormente, né, sobre buscar conexão com o espiritual, com o divino, com Deus, né? E como que se dá essa conexão? Então, o Ascan nos ensinou, né, de que forma que essa conexão acontece, né? E aí a gente descobriu o que a gente já sabia né, empiricamente, que essa conexão ela não se dá externamente e não se dá com mediação. Então, não adianta pagar os fariseus para orarem por nós. Essa conexão ela se dá internamente e numa relação direta, né, entre Criador e criatura. Então, o que tem de mediação nisso tudo? A mediação que tem é que quando você faz essa conexão profunda, quando você estabelece essa conexão direta, os mediadores, que são os anjos guardiões, as entidades iluminadas, os seres sagrados, eles fortalecem essa mediação. Eles endossam o que você está pedindo, o que você está agradecendo. Qualquer coisa nesse sentido vai ser fortalecido. Eles vão pegar esse seu pedido e eles vão dar uma maneira, fazer com que todos os caminhos entre o seu coração, entre a sua essência divina e o coração do Pai, o coração do Criador, que todos os caminhos estejam livres para que essa conexão se estabeleça sem ruídos, né? Se estabeleça sem interferências. Então, é fantástico. Os ensinamentos que ele nos trouxe nas 2 últimas semanas nos abriu muito a percepção sobre essa conexão, principalmente quando se diz em respeito à mediunidade, porque a mediunidade é uma conexão com o espiritual, a canalização, né? Então, é o que ele falou, nenhuma mediunidade ela será substancial, ela será proveitosa, ela será útil se o medianeiro ou o médium não souber fazer essa conexão íntima, porque um preto velho, um caboclo, um ser espiritual qualquer, né? Ele é um espírito externo. Para ele poder valer-se do corpo do médium, ele precisa de uma prévia autorização do médium. E essa autorização não se dá pela boca. Essa autorização se dá pela conexão, pelo coração, né? E aí a gente pergunta assim, mas aqueles médiuns irresponsáveis que têm excelentes manifestações psicofônicas e realizam um trabalho muito bom, e mesmo assim são médiuns levianos, irresponsáveis, viciosos e tudo mais, né? Bom, como a sua percepção, a sua sensibilidade mediúnica é muito elevada, no início ele vai conseguir essa canalização ou essa manifestação. Mas aos poucos isso vai deixando de acontecer. E aí vai ficar só o médium naquilo que, para aliviar a carga dele, os demais médiuns chamam de animismo, e que às vezes nem animismo é. É pura criação mental. Uma coisa é um animismo, outra coisa é a criação da mente. Por quê? Porque não há conexão. A conexão interior, ela não prescinde de fatores
que possam criar dificuldades. Ela só prescinde de um coração puro, de fé, do acreditar, como ele bem deixou registrado para nós, né? É isso que nos move, é a fé. E agora, na continuação desse mesmo parágrafo, do 25, Eusébio nos diz assim: seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes. Tendes em mira coadjuvar no esforço da elevação. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável, considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos, né? Então, antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito, vamos tentar entender esse parágrafo sumariamente, para depois a gente destrinchar, né, cada uma dessas 4 frases, né? Seduzidos pela claridade da esfera superior, né? Fascinados pelas primeiras noções do amor universal. Desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Lembra que eu disse a vocês que vocês não estão sendo preparados para agora, mas para o porvir? Agora vocês são multiplicadores, mas no porvir vocês serão agentes transformadores, né? Essa coisa seduzido pela claridade da esfera superior. É como as mariposas em torno de uma luz qualquer, né? E aí nos traz ao espírito uma preocupação. Essa sedução pela claridade da esfera superior atrai muitos incautos e atrai muitas falsas claridades, muitos falsos profetas, né? E o que é esse falso profeta? Porque ele não se apresenta como falso profeta. Ele não tem escrito, né, na sua testa uma tarja dizendo eu sou um falso profeta, e nem usa um crachá o identificando. Quem é esse falso profeta, né? Esse falso profeta, ele vem, como o próprio Cristo advertiu lá nas revelações que ele faz a João no livro do Apocalipse, ele vem como uma pessoa boa, um homem puro, né? Ele faz 1000 maravilhas, ele faz milagres. E aí já está o primeiro sinal de que existe algo errado, né? Porque por milagre entende-se algo que vá contra a natureza, as leis naturais. O próprio Kardec deixou isso muito claro no último capítulo da Gênese. Não existem milagres, existem fenômenos naturais. Então, o falso profeta, ele é, né, capaz de provocar um milagre. Aí já te chama atenção. E você vê isso em muitos campos religiosos por aí. Aí quem é que está por trás desse falso profeta realizando esses prodígios? Porque aí ele realiza esses prodígios. Você tem uma grande dívida
milagrosamente acontece algo por intermédio do falso profeta, e você consegue quitar, você está com um grande problema, milagrosamente ele consegue solucionar. Então, ele vai ser um agente de solução. E ele sempre vai estar falando, né? Repetindo as palavras bíblicas, falando em nome de Jesus, traduzindo os ensinamentos de Jesus, né? E arrebanhando seguidores. Arrebanhando seguidores. Por quê? Porque o profeta verdadeiro, e a Bíblia traz inúmeros exemplos, você pode se basear no exemplo de João Batista, que foi, né, em uma vida anterior, Elias, profeta, ambos profetas, tanto Elias quanto João Batista, né? E como que era o meio de vida deles? Pense, João Batista era filho de um sacerdote do Sinédrio, Zacarias. Era um homem rico, era um homem de posses. João foi educado para se tornar um sacerdote do templo também. Ele era um homem culto. Ele era uma pessoa com muitos saberes, um doutor, se for considerar os conhecimentos que ele tinha das leis hebraicas, das leis mosaicas, de todo o conhecimento oriundo do Antigo Testamento, né? Ele era um homem sábio, culto. E o que é a primeira coisa que ele faz? Abre mão da sua posição. Abre mão dos seus bens, abre mão do seu status e vai viver aonde? No deserto, se alimentando de mel e de gafanhotos, com a única roupa do corpo que ele tinha, mais nenhuma. Então, eu estou citando o exemplo de João Batista para se entender como vivem os profetas. Os profetas, Francisco de Assis, a mesma coisa. Chico Xavier, a mesma coisa. Eles não querem nenhum tipo de peso na sua bagagem espiritual. E a questão material é um peso considerável que eles teriam que carregar. E o falso profeta? O que visa o falso profeta? Status, poder e riqueza, dinheiro. São as três coisas. Então, o interesse do falso profeta é em arrebanhar um grande número de seguidores, porque esse grande número de seguidores vai dar a ele o subsídio que ele precisa, o recurso que ele quer para poder seguir, né, no caminho que ele escolheu. Né? E quem está por trás dele? Então, ele é um instrumento daquelas inteligências incautas, aquelas inteligências que querem manipular um grande número de pessoas, manter essas pessoas na fé cega, né? Naquela fé que não permite ao indivíduo questionar, raciocinar, né? Comparar. Eles exigem uma fé cega. Ou acredita em mim, ou você é portador do demônio. Coisas desse tipo. Né? Então, é muito fácil distinguir, né? Ambos falam de Cristo, perfeito. Ambos fazem prodígios, perfeito. E qual é o que os distingue um do outro? O verdadeiro profeta, ele não é um fazedor de milagres.
ele é um despertador, né? Ele é um sino retumbante que fica o tempo todo retinindo na mente de quem o ouve acerca das palavras que ele fala. Então, o que nos preocupa, como eu abri esse monólogo, né, a esse respeito, é que um grande número de pessoas se sentem seduzidas por qualquer tipo de claridade, e não pelas claridades das esferas superiores. Entenderam? Como mariposas, elas cercam, né, aquela suposta luz, né, para poder se beneficiar da sua luminosidade. E não é essa a questão. Aqui Eusébio, né, ele está informando como que se encontram aquelas pessoas que estão ali ouvindo o seu discurso, né? Então, ele se dirige a essas pessoas dizendo, olha, vocês estão aqui porque vocês estão seduzidos pela claridade da esfera superior, ou seja, atraídos por uma luz verdadeira. E mais, vocês estão fascinados pelas primeiras noções de amor universal. Bem diferente. Por quê? Porque os falsos profetas que estão por aí, eles não pregam, né, essas noções de amor universal. O que que eles pregam? Câmbio, troca. Eu te prometo isso, eu te dou isso, para que você me dê a sua fidelidade. Então, o crente, né, o seguidor daquele falso profeta, ele é iludido pela ilusão de que ele vai ter uma casa melhor, de que ele vai obter um emprego melhor, de que ele vai conseguir quitar suas contas, de que ele vai conseguir progredir na vida material. Tudo vai girar em torno do material. Tudo. Você vai conseguir o que você quer, porque Deus é próspero, porque Deus quer que você seja feliz, Deus vai te dar. Então, gira em torno disso. E o que que acontece? E o verdadeiro profeta? Ele vai te dar as primeiras noções de amor universal, que é o caso do Cristo, o primeiro grande profeta, né, dessa nova era. Né? O primeiro verdadeiro profeta dessa nova era. Né? Então, as primeiras noções de amor universal. Quais são essas noções? Fraternidade, porque fraternidade é uma língua universal. Amor, porque amor é uma linguagem universal. Compaixão, porque é uma ferramenta usada em todos os universos. Né? Caráter, honradez, virtude, paz. Esses valores, né, fazem parte dessas primeiras noções de amor universal. Então, se a pessoa que está guiando vocês, em qualquer âmbito das suas existências, se o sacerdote do templo onde vocês frequentam, se ele estiver dando a vocês as primeiras noções de amor universal, então vocês estão num lugar certo. Se ele fala com vocês, vocês só vão obter vantagem se vocês acreditarem no meu Deus, porque o meu Deus é poderoso, porque o meu Deus é um Deus de prosperidade, porque o meu Deus é um Deus de amor, porque Deus não é de ninguém.
E ele não cambia, ele não troca. Né? E aí depois ele fala: desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Porque é isso, o que trouxeram vocês aqui neste templo espiritual, o que mantém vocês reunidos, que não são muitos, se vocês considerarem que nós temos mais de 300 membros nos dois grupos e que apenas 10% participam das nossas atividades, é porque esses 10% foram preparados. É porque esses 10% desejam firmemente a graça de cooperar na sementeira do futuro, na sementeira do porvir. Veja bem, vocês já estão na fase adulta. Vocês se trilharam o caminho da infância, da adolescência, da juventude, em meio a tudo aquilo que a matéria ilude, envolvidos com o esquecimento do passado, imersos nas faiscantes tentações da matéria, se perderam em vários erros, cometeram inúmeros despauterios, mas chegou um momento em que vocês pararam. Falaram: espera aí, onde que eu quero ir? Para onde que eu vou? Né? Então, veio muito forte à tona esse desejo, né, de cooperar na sementeira do porvir. Porque isso para vocês já é uma realidade. Só que para acontecer isso, o que vocês querem? Reclamais asas para os surtos sublimes. Ou seja, vocês estão reclamando asas para voos sublimes. Voos sublimes. Né? Tendo em mira ajudar no esforço de elevação da humanidade. E isso nós vamos explicar muito bem. Você está pedindo asas para esses voos sublimes, quando, na verdade, você tem essas asas e elas não estão sendo usadas. Nós vamos falar sobre isso. Né? Então, todos nós apresentamos, né, inúmeros ciclos na vida, né? Aquele vai e vem, né? E muitos chamam de Dharma, roda da fortuna, o que quer que seja, né? E acontece o seguinte: nesse vai e vem, né? Chega um momento em que o espírito se cansa de ficar andando em círculo e não encontrar um caminho. Né? Então, vocês estão aqui porque vocês se cansaram, mas não se cansaram agora. Esse cansaço é anterior. Agora é o momento em que vocês, como disse o meu aparelho, do pássaro na tempestade, é o momento em que vocês colocaram a cabeça debaixo da asa que está esperando a tempestade amainar. Né? E o que vocês precisam, né, é se conscientizar cada vez mais da sua missão, dos seus deveres individuais, das suas missões individuais. Como a gente sempre fala aqui, nós não queremos ninguém em praça pública, nós não queremos ninguém indo para as televisões, para os rádios, fazer propaganda do que se está fazendo, do que se faz. Nós queremos que cada um trabalhe o seu próprio eu, seu próprio templo interior. Porque se você acende a sua própria luz, você tem luz para doar para quem quer que necessite, para quem quiser sair da escuridão. Mas se você
não mantém a sua chama acesa, como é que você pretende ajudar o outro? De que forma? Com que ferramenta? Com que instrumento? Né? Então, é preciso, antes de mais nada, e isso não é narcisismo, isso não é egoísmo, mas é necessário, antes de mais nada, olhar para si. Fazer uma autoavaliação. Porque a gente fala muito aqui em autoconhecimento, a gente fala muito em se conhecer, mas quem é que se conhece de verdade? Quando a gente fala para fazer uma autoavaliação, né, colocar mesmo num papel, como que você está em relação aos seus sentimentos, em relação às suas emoções, em relação à sua moral. Ser honesto consigo mesmo. Nós observamos que as pessoas não têm coragem de ser honestas com elas, de admitir para elas que elas estão erradas, que elas erraram, que elas falharam, né? Então é preciso ter coragem de se olhar para poder fazer em si, né? Construir-se, refazer-se, iluminar-se, porque é só se auto-iluminando que você tem condições de sair da sombra. Se você ainda está na escuridão, é porque você ainda não se iluminou. E como é que se ilumina? Né? Agindo corretamente. O agir correto. Ser correto consigo mesmo, ser honesto consigo mesmo, né? Eu tento, mas eu não consigo, porque cada vez que eu quero fazer algo de bom, vem uma tentação, vem uma situação, vem um problema e acaba mina com todas as minhas forças. Ninguém diz que é fácil. E a sombra é sedutora. A sombra é sedutora. A sombra é perspicaz. A sombra trabalha com estratégias, com planejamento. São inteligências. São inteligências sagazes. Imagine se a sombra vai se apresentar para você na forma de um andarilho, de um mendicante todo andrajoso, né? De uma mulher desdentada, de uma pessoa sem nenhum atrativo. Imagina. É assim que a sombra se apresenta. A sombra se apresenta de forma sedutora. Ela te oferece uma vantagem. Olha, se você me ajudar, vem trabalhar comigo, seu salário vai triplicar, você vai conseguir alcançar seus objetivos, você vai trocar de carro em 3 meses. E tudo aí você começa a perceber que para você ter direito a tudo isso, você tem que se tornar um laranja. Né? E você aceita, porque você fala assim para você mesmo, é por um tempo. A hora que eu conseguir pagar minhas contas, a hora que eu conseguir alcançar meus objetivos, eu saio disso. Né? A sombra se apresenta para você na forma de uma mulher sedutora, de um homem sedutor, encantador, atraente, te oferecendo coisas que você não teve até o momento. Te oferecendo um status de vida, né, muito significativo diante do que você tem na atualidade. Né? E aí você se ilude. Você se ilude porque na sua cabeça não há traição
né? E eu não estou falando aqui de traição conjugal. Não há traição com as suas próprias convicções, porque a traição conjugal ela é secundária, meu irmão. Você está traindo a si em primeiro lugar. E essa é a traição mais grave que se pode existir. E na sua cabeça não há traição. Você simplesmente está aceitando, né, essa oferta sedutora de um carinho, de uma vida melhor, né? Mas que você não está preso nisso. Você é capaz de se libertar quando você quiser. E é assim, quando se vê, você já está até a cabeça de lama. Quando se vê, a pessoa já está num abismo, né, incomensurável de corrupção. E corrupção, não estou falando dos políticos, não, a do indivíduo do dia a dia, porque são milhões de pequenas corrupções. Então, o modo correto do agir, o agir corretamente, implica no ser dizer não. E ser firme, né? No seu agir. Ser honesto nas suas convicções. É fácil? Não é, por isso que você está aqui. Você poderia estar num mundo muito mais adiantado. Né? Muito mais adiantado, muito mais evoluído. E nós entendemos a posição do humano comum, né? Até porque nós já vivemos essa situação. E a conclusão que nós chegamos é o seguinte: quanto mais eu me demoro, né, nas ilusões pregadas pela matéria, mais eu atraso o meu estado de felicidade perene. E o que eu quero? Qual é o real desejo do ser humano, se não paz, amor, felicidade? Não é isso? Né? Então, o estudo dessa noite, nós vamos começar partindo, né, dessa primeira frase aqui, ó. Seduzidos pela claridade da esfera superior. Claridade. Nós já falamos aqui da luz de outros pontos de vista. Hoje nós vamos falar um pouco diferente da luz, né? Na semana anterior, a gente falou da conexão, eu já trouxe isso aqui para vocês. Então, nós vamos pular essa parte, né? Porque já foi toda ela trabalhada. É isso? E nós vamos entrar hoje nessa frase, seduzidos pela claridade da esfera superior, né? Bom, partindo, né, da ideia de que não basta estar seduzido pela luz das esferas superiores, né? Não basta. É muito bom. Estar seduzido pela luz das esferas superiores é você ir numa procissão, porque você acha que a sua fé, né, está representada no ato de andar atrás de uma imagem de barro, né? Então você está seduzido por essa crença, né, de que ali existe a luz, né? E é essa luz que você está seguindo. É uma luz imóvel. É uma luz que não tem vida. Porque a luz, ela é dinâmica. A luz, ela é movimento. A luz estagnada, ela morre. Né? Então, não basta estar seduzido pela fé. Eu estou com muita fé, eu estou com muita fé. Mas de que maneira você está trabalhando essa fé? Porque a fé sem ação, a fé inoperante, né? Ela é vazia. Ela não ilumina. Ela não ilumina. Então, para tornar-se
esse colaborador da sementeira do porvir, lembra que eu falei que você não precisa pedir por duas asas? Porque você tem as suas. Para se tornar esse colaborador do porvir, você tem que recuperar as suas duas asas que estão, né, depenadas, que estão inutilizadas. Que asas são essas? Emmanuel, capítulo 3 do livro Pensamento de Emmanuel, ele nos fala do amor e da sabedoria. Né? Então, o homem, ele precisa se dotar, né, desses dois valores, amor e sabedoria. Porque só o amor sem sabedoria, ele vai ficar com um sentimento grandioso e inoperante. E só sabedoria sem amor é intelecto. É vazio. É conhecimento vazio. Né? Então, o homem precisa recuperar essas duas condições, as quais o seu princípio inteligente veio dotado, e capacitar para o uso. E você não precisa esperar você ser o sábio dos sábios para colocar sua sabedoria em utilização. O que você tem de sabedoria, seja em menor grau, seja em maior grau, seja pouco, seja muito, o que você tem de sabedoria deve ser colocado em prática no seu dia a dia. No meio onde você vive, com as pessoas com as quais você convive. E sabedoria, longe está de ser arrogância, né? Aquela presunção de que a pessoa é a detentora do conhecimento universal. Isso já deixa de ser sabedoria. Sabedoria é você colocar o seu conhecimento a serviço do seu coração. Isso é sabedoria. Né? Então, para você encontrar essa sabedoria, você precisa fazer essa imersão interior, né? Na busca do seu próprio autoconhecimento. Autoconhecer-se. Nós falamos muito aqui, há um tempo atrás, daquela ferramenta da psicologia, né? Da ciência da psicologia, que é a janela de Johari, né? O eu cego, o eu oculto, né? O eu aberto. Então, você precisa se conhecer, se fazer uma avaliação. Para não acontecer situações como aquela em que uma pessoa totalmente pacífica, quando é fechada por alguém irresponsável no trânsito, desce, saca de uma arma, dá um tiro e pronto. Essa capacitação para o autoconhecimento são ferramentas que as pessoas devem se valer para poder se controlarem, domarem os seus animais selvagens que estão ali escondidinhos no âmago do seu ser. Né? Então, essa capacitação para a sabedoria, para o amor, ela começa com essa viagem para o interior, né? Com o objetivo de despertar essas lembranças, essas memórias akáshicas, porque você é um manancial de conhecimento e que está tudo lá armazenado. Você vai se lembrar? Não. Você vai descobrir, é diferente. Você vai se descobrir uma pessoa boa, você vai se descobrir uma pessoa inteligente, você vai se descobrir uma pessoa compassiva. Por quê? Porque à medida em que você vai despertando essa consciência, ou seja, na medida em que você vai abrindo
o seu registro acástico, as suas memórias cósmicas, né? Ainda que você não se lembre dos fatos acontecidos, você sente, né? O que você é, o que você assimilou, né? Porque isso não se perde, ele só está encapsulado, né? Então, vamos falar um pouquinho da claridade, né? Vamos tentar entender um pouquinho essa claridade. Dizem, né? Dizem as teorias da ciência contemporânea, né? Que há mais ou menos 14 bilhões de anos, né? Isso nesse universo, tá, senhores? Neste universo. Um minúsculo pontinho infinitamente denso, eu chamaria, nem chamaria de átomo, talvez o núcleo do átomo, infinitamente denso, começou a se expandir, se expandir, se expandir, até que ele explodiu. Até que ele explodiu. A essa explosão vocês dão o nome de Big Bang, né? Galileu, no capítulo 6 do livro Gênesis, chama de Fiat Lux, né? Na hora que esse pequenino ponto explode, ou seja, o verbo se manifesta, o cosmos já se apresenta imenso. Olha que interessante, né? Ele já se apresenta imenso. Porque tinham sido lançadas ali as bases do universo. As bases do universo. O que tinha sido lançado ali? As galáxias, as nebulosas, os cometas, os sistemas solares, os buracos negros? Não. Explode aquele pequenino ponto. O que é lançado ali e que forma o cosmos era energia, só energia. Só energia, mais nada. Energia escura. Energia escura. Essa ilustração aqui que meu canal encontrou traduz bem isso que nós estamos falando, né? Um pequenino ponto de luz que explode e lança energia. Energia escura, né? Então, imediatamente há um processo que de inflação, de expansão, né? O eco da explosão ficou gravado num fundo cósmico de micro-ondas que permeia tudo. Mas isso só acontece 380 mil anos, quando 380 mil anos tinham passado. Aí veio o quê? A escuridão. Né? O que significa isso? Que quando o Criador primordial manifesta o verbo, ele explode. Quando ele explode, ele não está dissociado da energia que sai dele, porque a energia sai dele. Ele é a energia. Então, ele está o quê? Ele deixa de ser um minúsculo ponto e ele está o quê? Inflando, expandindo. Ele está expandindo. Então, tudo que saiu daquele minúsculo ponto é ele. Certo? E o que sai naquele momento? Energia escura. Só isso. Gases. Começam a formar gases. Né? Então,
essa massa de energia que sai desse minúsculo ponto, que formou o universo primordial antigo, né? Ele sai cheio de calor, porque é energia, saiu de uma explosão, então ele é uma energia quente. Então ele começa a esfriar, e à medida em que ele vai esfriando, né, ele permite que os prótons e elétrons se juntassem para formar o hidrogênio neutro, que é o elemento mais comum, né, em todo este universo, né? E aí, esse hidrogênio, ele começa a absorver todos os fótons que tem à sua volta. O que é fóton? Né? É a molécula de luz, porque na explosão, uau, explodiu, saiu energia, mas no explodir, vem junto o quê? A faísca. O Fiat Lux, a faísca, a luz inicial. E aí, né, quando começou a esfriar, que começou esses prótons e elétrons, que é o que formam o núcleo dos átomos, né, eles começaram a se juntar, formaram uma molécula de hidrogênio neutro, e essa molécula ela começou a absorver todos os fótons ao seu redor. Então, o que aconteceu? O universo ficou opaco, ficou escuro, né? Deu-se origem, então, à Era das Trevas Universais. Esse período está totalmente fora do alcance do Hubble, do James e de qualquer outro instrumento da Terra. Não tem como se detectar, né? Então, o universo entrou na Era da Escuridão. E aí vem a Bíblia, né? Falando que faça-se a luz. Só que até que a luz se fizesse, deduz-se, e eu estou falando baseado na sua ciência, porque nós já discutimos muito essa questão do tempo aqui, mas deduz-se que passaram-se quase 200 milhões de anos, né, em que esses germes do universo, o que é os germes do universo? Esses prótons, esses elétrons, essas moléculas de hidrogênio que se conhece hoje em dia, eles se alimentaram nessa sombra, nessa escuridão do tempo e espaço. Por quê? Porque não havia luz. Não haviam estrelas. Não haviam galáxias, né? Então, aos poucos, a matéria vai se agrupando. Isso tudo eu estou contando para falar da sua luz, tá? Não estou dando aula aqui de cosmologia, não. É para falar da sua luz. A matéria vai se agrupando, né? Vai sendo assistida pelo poder da gravidade. De quem? De quem? O poder gravitacional do quê? Da matéria escura. Dessa energia escura. Essa energia escura que saiu daquele ponto minúsculo. O que é essa energia escura? Pode chamá-la de fluido cósmico universal. Que não é o nome adequado, porque engloba aí outras composições, mas que é o que é mais fácil de vocês compreenderem. E aí, quando essas energias começam a gravitacionar em torno da matéria escura, que logo forma os primeiros buracos negros que vocês conhecem. Portanto, o buraco negro, ele é formado de quê? Matéria escura. Então, começa esses fótons, esses elétrons, essas moléculas a girar em torno de um ponto de matéria escura, desse fluido cósmico universal, vão se agrupando, vão se aglomerando até formarem as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, tudo ali em torno. Então, para cada agrupamento
né, de matéria escura ia se formando esse espiral, né? Ia girando essa espiral de elementos que iam sendo agrupados em torno, né, daquela força gravitacional do fluido cósmico universal que futuramente formou os primeiros buracos negros, né? Então, as primeiras estrelas, e essa é mais uma imagem que o canal disponibilizou, essas primeiras estrelas, elas eram assim, azuis, porque elas, a cor das estrelas, nós já até vimos isso aqui também, está de acordo com a sua idade, está de acordo com o seu estado evolucional, maturidade do próprio corpo estelar, né? Então, as primeiras estrelas eram enormes, enormes, né? Essas grandes estrelas que a sua ciência denomina, né? Elas, canopes, né? Elas são irrisórias perto dessas primeiros grandes astros. Mas também eles tinham uma vida breve, diferente do que tem hoje, né? E elas, então, começam a emitir uma radiação ultravioleta que muda todo o ambiente galáctico, universal, me desculpe. Muda todo o ecossistema cósmico. Por que que muda? Porque essa radiação, ela vai mudar o estado energético dos átomos de hidrogênio, que eram os comedores de fóton, né? Ela vai mudar o comportamento desses átomos de hidrogênio. E aí, a partir disso, começa a surgir o universo que vocês vivem, o universo que vocês conhecem, né? Pois bem, recentemente, um grupo de pesquisadores, né, parece que na Austrália, conseguiram detectar um sinal produzido há 180 milhões de anos, né, depois do Big Bang. Se você considerar que esse Big Bang ocorreu em 13,7 bilhões de anos, 180 milhões de anos não é nada. Não é nada, né? Mas eles conseguiram isso para a Terra. É um feito fantástico, fantástico, né? Com os instrumentos que se tem aqui, né? Um feito maravilhoso. Como a gente gostaria que vocês descobrissem mais e mais, né? Então, eles conseguiram detectar esse sinal. É um sinal muito antigo. É a prova mais antiga, né, que a humanidade tem de como que se formou as estrelas, da formação das estrelas, né? Então, veja bem, no momento de perder a sua neutralidade, porque nós falamos que se formou os hidrogênios neutros, né? No momento em que ele vai perdendo a sua neutralidade, ele começa tanto a emitir quanto a absorver a radiação que tem em volta dele. Mas ele faz isso de uma forma muito específica. Mais ou menos, apenas 21 centímetros, né? O que equivale a uma frequência de 1420 MHz. Então, nesse campo de ação, cada molécula de hidrogênio, e aí, gente, não imagine uma moléculazinha aqui, outra moléculazinha ali, imagine um universo feito de moléculas de hidrogênio. Vasto, né? Então, nesse campo de 21 centímetros, ou 1420 MHz, ele age, ele tanto emite quanto ele vai absorvendo, né, a radiação que está ali no seu campo. Ele faz isso, o irmão dele faz isso, o outro irmão dele faz isso, todas as moléculas de hidrogênio fazem a mesma coisa. Isso a partir daquela mudança no ecossistema
universal provocada pela formação das primeiras estrelas. A radiação ultravioleta, que nós vamos falar sobre ela, né? Então, começa o universo uma mudança muito significativa. Ele começa a passar para o vermelho, né? Pelo vermelho. E aí, esse comprimento da onda dele modifica, né? Então, para essa luz vermelha dessas primeiras estrelas que eram azuis, elas se modificaram por causa do hidrogênio. Para essa luz vermelha chegar aqui na Terra, né? Os astrônomos calcularam que elas chegariam numa frequência próxima a 100 MHz. Ela tinha o quê? Os hidrogênios tinham o quê? 1420 MHz. É o que se consegue medir quando chega aqui na Terra, né? Então, foi um avanço significativo, porque foi a primeira vez que se observou esse período, né, em que as mais antigas estrelas e galáxias começaram a se formar, e para a gente entender a questão da luz, da formação da luz, né? Então, essa substância, o hidrogênio, ele representa, né, mais de 80% da totalidade da matéria do universo, da matéria, né? E ele desempenha e continuará desempenhando um papel fundamental na formação do universo, na evolução do universo, né? E o interessante foi por causa dessa molécula de hidrogênio que o universo saiu da escuridão, né? Então, faça-se a luz. Agora, vamos desfazer alguns pequenos mitos, né? Primeiro, entender que todo mundo pensa que quando Deus criou o mundo, ele criou a luz. E não é. Se você ler a Bíblia direitinho, lá em Gênesis, capítulo 1, você vai ver que ele faz a luz depois. A própria Bíblia, que é toda metafórica, ela mesma informa isso. Ele não faz a luz primeiro, né? O universo não foi feito de luz. E na luz ele permaneceu. A luz que é feita, né, na formação do universo, o Fiat Lux, é decorrente da explosão daquela molécula divina, que é o verbo. A explosão é o verbo. E o que vem numa explosão em primeiro lugar? Primeiro, o som. Depois, a luz. Não é isso? Então, o universo é feito do verbo, do som. E é pelo verbo que ele continua expandindo. A luz vem atrás. Então, se você falar assim, a gente usa a luz metaforicamente para mostrar para vocês que vocês precisam evoluir. Porque se eu falar assim para vocês, aumenta a frequência sonora de vocês, vocês não vão entender. Mas vocês são feitos de som. Vocês são som. A luz é decorrente desse som. Ela surge posteriormente, né? Tanto que há o desejo específico do Criador para que ela se faça. E no momento da criação do universo, a vontade dele foi expressa no som. Então, vocês têm que entender isso. O que você é? Você é som. Você vibra na frequência do som. Quer uma prova? Coloca uma música agitada. Você vai vibrar de forma desequilibrada. Coloca uma música, uma Ave Maria. Você vai vibrar de forma equilibrada. Porque você é som. Você vibra nessa frequência. A luz você irradia
decorrente do som que você está vibrando. Complicado, né? Para a cabeça de vocês, né? Tá entendido, claro, ficou claro. Outra coisa que eu quero que vocês entendam. Para que a luz se faça, há necessidade de um esforço do ambiente ou da criatura. No caso da formação do universo, houve um esforço do ambiente, ou seja, os fótons, os prótons se aproximaram dos elétrons, formaram a molécula de hidrogênio neutro, a molécula de hidrogênio neutro absorveu todos os fótons, fóton é a partícula de luz, absorveu todas as partículas de luz. Houve um esforço. E se você olhar a Bíblia, houve um esforço do Criador, porque o Criador teve que se manifestar. Faça-se a luz. Então, houve toda uma movimentação para que a luz fizesse, no sentido de aproximar, de fortalecer, de manter os fótons, né, dos seus corpos, para que agrupados eles se tornem luz. Então, é necessário que o indivíduo também se esforce no sentido de reagrupar as suas partículas de fóton. E de que maneira ele faz isso? Mente. Pelo poder da mente, porque você é um co-criador. Não foi pelo poder da mente do Criador primordial que ele desejou, faça-se a luz. Então, é pela sua mente que você vai fazer a luz. Né? Então, nesse sentido, toda criatura que é dotada do inteligere, da inteligência, ela tem como missão primordial, reagrupar os seus próprios fótons, tornar-se luz. Porque só ela já é. Só ela já é. Então, agora ela tem, né, essa missão de reagrupar os seus fótons, tornar-se luz. Para quê que ela vai tornar-se luz se o som é o que vem anterior a ela, se foi o som que foi criado por Deus? Porque é somente, né, pelo conjunto de frequência sonora com emissão de luz que você é identificado nesse gigantesco aquário, né, que é formado pela matéria escura, pelo fluido cósmico universal, que é o universo do qual você faz parte, que é só, esse seu universo é só uma moléculazinha de uma grande célula. Só uma moléculazinha. Então, para você ser visto por nós, por exemplo, eu estou, né, a uma distância incomensurável, numa grande nave estacionada ao lado do Sol. Para eu ver qualquer um de vocês, eu não vejo pelo rostinho bonito que vocês têm, nem pela roupa que vocês usam, e nem pelo nome que vocês têm num documento de identidade. Nós enxergamos vocês pela frequência de luz que vocês emitem, pela radiação de luz e pela frequência do som. Então, isso é único para cada indivíduo. É a sua impressão digital, é a impressão digital de cada criatura. Então, você tem os seus centros de força, que são usinas geradoras de quê? De energia. Geradoras de quê? De luz. As usinas, elas prescindem de matéria para poder trabalhar. Qual é a matéria que esses chakras utilizam para poder rodar, porque eles rodam, né? Eles são, as pirais giram em altíssima velocidade. Eles precisam de quê? Do material fornecido pelas mentes.
que chega até eles em forma de quê? Frequência sonora. Frequência sonora. Tudo está interligado. Tudo. Né? Então, hoje, cada ser, ele tem uma identidade que é composta pela frequência de som, o ON, a frequência do seu ON, tanto quanto a luminosidade das suas usinas, dos seus chakras. Né? Então, vamos lá. A luz é rápida. Né? Ela gira, ela percorre, pode ser em linha reta, pode ser em ondulação, a 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade média da luz. Né? O que se conseguiu medir. Né? Bom, ao tornar-se luz, você que está me ouvindo, quando você se torna luz, quando você consegue fazer com que todas as suas usinas de força, né, trabalhem harmoniosamente, produzindo, né, a luz necessária, você se tornou luz, você adquire, consequentemente, a capacidade de transpor qualquer distância em velocidades incríveis, na velocidade da luz. Então, você pode, por exemplo, da sua cama, onde você está agora, da cadeira onde você está sentada agora, você pode ir daí até os confins do universo, sem sair daí. Ir e voltar na velocidade da luz. Na doutrina espírita, eles chamam isso de volitação. E por quê que a volitação é uma característica, ou não vamos falar característica, é um atributo somente dos seres iluminados? Ciência, gente, não tem milagre. A velocidade da luz. Se você se torna luz, em que velocidade você se desloca? Consegue entender isso? Você é luz. Ué, se você é luz, é nessa velocidade que você vai conseguir se deslocar. Então, você está lá na nave Nosso Lar. Você quer ver a crosta da Terra, como exemplificado por André Luiz lá, como citado por André Luiz. Você quer ver a crosta da Terra. Você não vai vir de aerobus e você não vai vir caminhando, passando pelas zonas umbralinas. Você está com uma determinada urgência. Você vem para cá volitando. Ou seja, você se deslocou na velocidade da luz. Por quê? Porque você é luz. Espíritos medianos que não conseguiram. Por exemplo, o André Luiz, quando ele teve a sua primeira experiência de volitação, ele não conseguiu fazer sozinho. Ele teve que ser auxiliado pelos seus guias. Literalmente seguraram nos braços dele para ele poder se deslocar. Então, essa é uma característica da luz, dos seres luz. Certo? Vamos complicar mais um pouquinho só, para deixar bastante, né? Bastante vagalume na cabeça de vocês. Né? A luz, ela é o quê? Uma forma de radiação eletromagnética. Quando eu falo eletromagnética, eu estou falando de eletricidade e de magnetismo. Ora, senhores, do que é composto o pensamento? Onda o quê? Eletromagnética.
magnética. Se o pensamento é feito de ondas eletromagnéticas, e se a luz é uma forma de radiação eletromagnética, o seu pensamento também viaja na velocidade da luz. Estou certo ou estou errado? A luz propaga-se no vácuo. O pensamento propaga-se onde, senhores? No vácuo. Pode-se chamar esse vácuo de fluido cósmico universal. Tá certo? Bom, agora tem uma coisa interessante. As frequências de luz, né? Elas podem ser vistas pelo olho humano, mas também tem frequências de luz que não podem ser vistas, tá certo? As frequências que o olho humano consegue identificar são aquelas que vocês chamam de espectro visível. Então, elas medem, né? De 300 a 700, se não me engano, fala nanojoule, que é a medida, né? Elas medem 300 e 700 nanos, que é o tamanho dessa onda. Aí o ser humano consegue visualizá-la. Não é isso? Então, o que acontece? Existem também frequências de luz ou ondas eletromagnéticas que apresentam frequências menores que esses 300 e maiores que os 700. As menores que 300 são os raios infravermelhos e eles são nocivos à sua saúde. Olha que interessante. São, João. Você vai descobrir que eles só podem ser saudáveis, úteis, numa determinada quantidade de exposição. Você ainda vai aprender isso, João, né? Então, olha que interessante. As frequências menores da luz visível são chamadas de luz ou raio infravermelho. E as frequências maiores são chamadas de raio ultravioleta. O que a sua ciência fala? Que é o contrário, né? O ultravioleta não é tão bom e o infravermelho que é o ideal. Não é isso que se prega por aí? Mas vocês vão descobrir. No meu mundo, por exemplo, no meu universo, por exemplo, nós vivemos de raio ultravioleta. O nosso campo agora é dentro da nave, né? Agora é dentro da nave, porque eu não tenho mais... o mundo em que a gente viveu fisicamente não existe mais. Pense que no meu ambiente, o que prevalece é a frequência acima de 700 nanos, que é o raio ultravioleta. Então, você não vê nem o infravermelho, nem o ultravioleta, mas eles existem. E o pensamento? O pensamento, se ele tiver... Porque a luz, se ela tiver entre 300 e 700, você vê, né? O pensamento, se ele tiver na frequência de 300 a 700, considerando que ele se comporta, né, como a luz, ele é materializado, ele é visível, ele é exposto. Se ele está abaixo dessa frequência, ele está no campo da luz infravermelha. Se ele está acima dessa frequência, ele está no campo do raio ultravioleta. Então, do ponto de vista espiritual, os pensamentos elevados estão no campo do raio ultravioleta. Os pensamentos inferiores estão no campo do raio infravermelho. Eu não sei se vocês... eu estou trazendo essas informações só para ilustrar. Não ficou claro. Não vou...
É só para vocês entenderem que vocês são luzes, tá? Não vou entrar no campo da física, da ciência, porque aqui só o João é conhecedor desses mecanismos, né? Mas é só para vocês entenderem. Então, que tipo de luz os seres sagrados, os seres celestiais, determinados irmãos das estrelas possuem? Né? Para a gente chegar nessa resposta, nós precisamos compreender ainda outras considerações. Primeiro, a luz que se estuda nas doutrinas espiritualistas, místicas, filosóficas, é a mesma luz estudada pela ciência física. Você não pode diferenciar. Você não pode dissociar um entendimento do outro, né? Da mesma forma como é errado você ter toda uma crença religiosa dissociada das descobertas científicas. Como disse Emmanuel, a religião e a ciência, elas devem caminhar lado a lado, sem os extremismos, né, de outrora, porque só assim o homem vai conseguir se libertar das suas crenças militantes. Então, é muito poético a forma como os espíritas, por exemplo, falam da luz. Os espíritos de luz. Eles falam assim, eu estou orando aos espíritos de luz. E eles não têm uma concepção do que seja esse espírito de luz. E aí eu falei para vocês, olha, vocês têm uma concepção muito cheia de enganos, né, sobre os espíritos de luz. Na época eu dei o exemplo para vocês do próprio Napoleão Bonaparte. Para quem acompanhou aquela época, aquele estudo, né, um espírito de luz. Se você considerar a frequência em que ele vibra, ele é um espírito de luz. Mas a forma dele se comportar entra em contradição com a sua concepção a respeito do que seja um espírito de luz. Porque a concepção que a humanidade tem de um espírito de luz é que ele é um ser angelical, com asinhas, com auréola na cabeça, de vestes longas brancas, falando, né, amorosamente. É essa concepção que vocês têm, né, de um espírito de luz. Então, vocês se baseiam na imagem do Cristo. Então, para ser um espírito de luz, todos os seres têm que ter um comportamento similar ao do Cristo. E não é isso. Você tem que ter, né, atitudes que foram ensinadas pelo Cristo. Mas você não precisa ter o mesmo comportamento que ele. Exemplo, o Cristo tem compaixão, você tem compaixão. A forma do Cristo manifestar compaixão é uma, a sua pode ser outra. O Cristo exerceu e exercerá a fraternidade na acepção máxima da palavra. Você pode exercer a fraternidade na acepção máxima da palavra de uma forma diferente. Então, Cristo, se você olhar o significado da palavra Cristo, ele significa mensageiro, enviado. Né? Então, o Cristo cósmico pode enviar outros Cristos ou outros seres iluminados que vão agir corretamente de uma forma diferente daquela que você espera que um espírito de luz ou um espírito iluminado se comporte. Né? E recentemente falamos da zona umbralina, né? E exemplificamos bem isso, porque às vezes, e por exemplo, no caso do próprio Napoleão, né? Ele teve comportamentos muito
contraditórios, muito diferentes do que se esperaria de um espírito de luz, e ao desencarnar, ele vai para os planos elevados. E aí? Diferente de seres que não são espíritos de luz, mas que alcançaram uma grande sabedoria, que alcançaram um nível de elevação muito grande e que desencarnam, vão para a zona umbralina. Por quê? Eu falei sobre isso aqui, apego, né? Apego a pessoas, apego a coisas, prisão, autoprisão. Se sentem presos, né? Então, é interessante a gente entender essas coisas, né? E, por último, características da luz. A luz se caracteriza pela intensidade, pela frequência e pela polarização. Então, a intensidade da luz mede o quanto de energia ela irradia, né? A frequência mede a quantidade de oscilações que ela sofre. Se você olhar um poste à distância, você vai ver que a luz tremula. Isso é oscilação. E a polarização, que é determinada pelo seu ângulo de vibração no campo elétrico, que vai formar a luz, né? E as características de um espírito de luz? O quanto de luz, né, esse espírito emite? Com que frequência ele emite essa quantidade de luz, né? E qual que é a capacidade que ele tem de polarizar essa luz, de fazer vibrar, né, esse campo em torno dele? Então, entendam que não há magia, não tem mágica nisso. Não é essa coisa poética. Poderia ser muito mais ciência do que religião, né? Então, voltando novamente à pergunta, que tipo de luz os seres celestiais possuem, né? Basta você analisar a entidade e verificar se ela apresenta uma ou mais característica de luz, né? Então, que quantidade de luz os seus chakras emitem? Os videntes conseguem olhar, enxergar espíritos de uma luminosidade tão grande que ele perde a forma. Eles veem só o campo de luz, ou o campo áurico. E a mesma coisa pode se ver no encarnado, por exemplo, que às vezes a luz de um espírito reencarnado, ela está provisoriamente retida no seu corpo, mas o seu campo áurico denuncia a sua condição espiritual. Né? Então, se esse espectro se essa quantidade de luz desse ser, desse espírito, estiver dentro do seu espectro visível a olho nu, ou seja, dentro de 400 e 700 nânos, você vai conseguir ver a sua aura, naturalmente. Se a sua luz estiver dentro dessa frequência, né, você pode não conseguir ver a olho nu, mas se você for um médium, um sensitivo, você vai ver. Agora, os grandes espíritos que porventura estão reencarnados, né? Eles vão vibrar numa frequência menor, porque isso é o que tem que ser feito, porque senão o corpo não aguentaria a sua vibração, a sua frequência. Então, eles vão baixar a sua frequência, tanto a sua luminosidade, quanto a frequência do ON do seu corpo, né? Enquanto eles estiverem na carne. Mas, de qualquer maneira, as suas auras denunciarão a sua condição real. Quem conseguir ver, quem consegue, um médium vidente, ele consegue vislumbrar acima dos 700 nano e abaixo dos 400 nano.
Então, ele consegue ver os espíritos das sombras, tanto quanto os espíritos da luz. Tudo porque isso é frequência, é onda. Né? Então, os seres de luz, como são chamados, eles têm frequência bem maiores que as visíveis. Eles vão vibrar, né, na frequência denominada luz ultravioleta. E aí, quem consegue me ver, por exemplo, consegue me ver nas cores, nesses tons, né? Não vê meu rosto, vê mais ou menos uma forma humanoide dentro dessa característica de cor ultravioleta, ou como diz a nossa querida irmã Neire, o fúcsia, que é uma mistura do azul, do ultravioleta, dos tons violáceos e tudo mais. Magenta, né? É toda essa mistura do magenta, dos tons violetas e tudo mais. Então, aqui, para ficar ilustrado para vocês, acima de 700 nânon são seres que vibram em total luz, abaixo de 400, os seres que estão em uma vibração bem inferior. E aqui, no meio, os medianos. Né? E, para encerrar, voltando lá às considerações de Eusébio, seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinado pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. E aí ele fala, lá no final, indubitavelmente a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Resumindo, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Só tem esse caminho de evolução, de crescimento, de cooperação, né? Então, muitas vezes nós queremos ajudar uma determinada pessoa que está necessitada, que está passando por diferentes problemas, por crises existenciais, por depressão, por angústias, crises de pânico, pessoas que estão questionando a sua vida, questionando o motivo de estarem aqui, questionando a sua existência. Então, a gente quer ajudar essas pessoas. Às vezes, um filho, uma filha, um esposo, um irmão, ora por aquela pessoa, nos pede por aquela pessoa, lá naquela conexão interna que eles fazem, e a gente vai lá para ajudar essa pessoa. Quando a gente chega até essa pessoa, o seu estado, vamos falar na sua linguagem espiritual, o seu estado de iluminação é tão arcaico, é tão baixo, que nós não conseguimos fazer nada. Por quê? Pense comigo. Você está no deserto há uma quantidade de tempo muito grande, vagando no deserto da incredulidade. Preste atenção aqui, Cat. Vagando no deserto da incredulidade, vagando no deserto, né, do vacilo, de uma fé. Isso eu não estou falando para a Cat, não, é uma pessoa relacionada a ela, viu, gente? De uma fé instável. Você está vagando no deserto, então você está o quê? Sedento. Você está com muita sede. Você está com muita sede. Se você não receber água, você vai morrer. Ou seja, se você não receber ajuda, né, você vai entrar num estado muito difícil de situação espiritual. Pois bem, eu chego para você que está nessa condição, vários dias sem pôr uma gota d'água na boca,
seus lábios todos ressequidos, feridos, a sua língua rachada, né? Você está jogado no chão. Se eu chegar para você com 1 litro de água fresca, potável, saudável, colocar nos seus lábios e te der a água para beber, você vai morrer. Você não tem condição de beber essa água. O que é preciso fazer? Paciência. Muita paciência. E gota a gota. Um pouquinho de cada vez. Primeiro você molha os lábios, molha a língua, uma gota de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Até que a pessoa tenha condição de tomar um copo d'água. Meia garrafa d'água. Uma garrafa inteira de água.